Essa aqui é uma jabuticaba que eu vou fazer um bonsai, né? Ela é um pré por enquanto, uma jabuticaba híbrida. Ficou um certo tempo aqui nessa bacinha maior para recuperar os cortes que foram feitos. Agora a gente vai fazer uma poda e depois a desfolha. Jabuticaba, pitanga, cereja do Rio Grande eu sempre faço o replantio só com desfolha. Aqui eu já cortei o excesso, agora eu vou fazer a desfolha dessa jabuticaba. Cortei o excesso de galhos, né? Para ver o tronco, agora eu vou fazer a desfolha. Aqui temos uma jabuticaba, a variedade precoce, como eu já disse antes. Para a gente fazer o replantio da jabuticaba, eu não tenho época certa no ano. A jabuticaba, ela rebrota tanto na época que está a entrada do frio, como no calor. A regra básica que eu uso aqui na minha cidade, que é uma cidade quente, Ribeirão Preto, estado de São Paulo, a regra básica que eu uso é quando as folhas estiverem bem velhas, é o momento de plantar. Jabuticaba, pitanga, cereja do Rio Grande, caliandra, todas essas espécies, Pithecolobium, eu gosto de plantar com a desfolha, que a planta volta mais resistente. Eu faço a desfolha da planta e depois da planta já plantada eu deixo ao sol para ela voltar bem. Então são quatro elementos que eu uso quase que no geral, principalmente para jabuticaba. É o caco de telha, granulação de 2 a 5 milímetros. Uma areia bem grossa, sem o pozinho, né? Areia lavada de rio, esterilizada. Eu não gosto de usar terra vegetal porque ela é muito ácida. Eu uso a casca de pinos, triturada e curtida. É muito boa e ela não deixa o solo compactar. E o quarto elemento, a nossa terra granulada. Tem terra granulada, dependendo da região que ela é argilosa, né? Ela pode ser cinzenta, pode ser mais amarelada, mas a terra de cultura, que é essa vermelha tirada em grãos, é a melhor terra para fazer bonsai que eu fiz até hoje. Então aqui vamos tirar essa jabuticaba da bacia. Ela já ficou aqui para ter uma certa recuperação. O ideal também, aqui a terra está um pouco molhada, que choveu um pouco antes de eu fazer o replantio, é deixar a terra um pouco seca. Deixar a terra um pouco seca ajuda mais nesse processo de replantio. Essa jabuticaba já teve poda de raízes, né? Então ela vai ter um torrão bem pequeno. Até o caso vai ser um chorrinho o tamanho dela. Chorrinho é um bonsai em torno de 20 centímetros de altura, sem contar a altura do vaso. Aqui o famoso ganchinho que a gente usa, né, para despentear as raízes. Então estão vendo que ela já tem uma quantia de raízes diminuta. Aqui vou tirar só o excesso, porque ela já teve outras podas quando ela veio para essa bacia para recuperar. Já foi cortada a raiz pivotante. Então a gente já fez a poda das raízes, do excesso de raízes. Aqui o vaso com arame para amarrar, a telinha para drenagem, já está pronto. No fundo do vaso vai uma camada de pedrisco ou caco de telha, o que tiver em mãos serve, né? Uma camadinha para drenagem. Agora a primeira forração já da terra pronta, misturada, a terra granulada, areia grossa, caco de telha e casca de pinos, tudo em partes iguais.
Essa jabuticaba vai ser chorrinho, então ela vai ser plantada num vaso pequeno mesmo. Um vaso bem apertadinho, né? Que já é o final dela. Dá uma mexidinha na planta. O vaso, esse aqui é um vaso octogonal de 8 lados, né? Então, em vasos hexagonais ou octogonais, sempre se planta no meio do vaso. Vê a inclinação correta que a gente quer do tronco. E agora vou amarrar esse arame de amarrar. Eu poderia até plantar essa jabuticaba num vaso maior, mas para o estilo chorrinho, ela já teve as raízes educadas. O ideal, o estilo chorrinho, é um vaso sempre mais apertado, né? Para não ficar desproporcional, porque ela não vai crescer, engrossar mais o tronco. E o tamanho dela é esse mesmo, até 20 centímetros de altura. Agora preencher com a terra. Uma boa ideia também é a parte da garrafa, né, PET, a gente fazer um pegadorzinho com ela. Pegadores luxuosos, feitos de inox, tudo, mas a gente pode reciclar também, que é o mesmo efeito e ainda estão impedindo de lixo para a natureza, né? Reciclando os objetos. Aqui com o hashi, a gente segura, eu afundo o hashi, dá uma mexidinha, para as raízes ficar bem cheias de terra, não ficar espaço vazio. Tem pessoas que depois que replantam o bonsai, mergulham na bacia para tirar a bolha de ar, mas aqui a minha terra, como é granulada, e observação. Com exceção somente a casca de pinos, que ela é um material que a gente mantém úmido, por causa das micorrizas, que são as bactérias benéficas. O restante, todo o material é seco, então não tem problema de formar bolhas de ar. E aqui já está plantada esse bonsai de jabuticaba, ela já produz, né? A variedade precoce que produz. Agora é só a gente fazer a rega. Eu tenho uma garrafa com a tampinha furada, né? Regar de maneira bem generosa mesmo. Agora aqui já está pronto o bonsai. Essa aí é a frente visual da planta. Agora a gente deixa ela no sol, tomando bem mais de meio período de sol. Pode tomar sol da manhã até ali para as 2 da tarde, ou até mais. Não tem perigo de desidratar, porque essas pontinhas eu já vedei também. E ela rebrotando ao sol, a nova folhagem vai ser bem mais forte e já ajuda a nascer de tamanho reduzido. Aguar normal todos os dias e não adubar agora. A gente não usa terra adubada, não usa terra vegetal por causa disso. Planta numa terra mais neutra, sem adubação, porque as folhas já vão nascer em tamanho reduzido, não vão nascer em tamanho grande. E a cada 2 anos que a gente faz esse replantio, facilita as folhas manter o tamanho reduzido. Esses são os conselhos básicos para como plantar uma jabuticaba. Uma semana depois do replantio, né? Em menos de 10 dias. Agora na estação do verão, estamos em dezembro, a jabuticaba que eu replantei, a brotação vindo intensa, é muito rápido. Portanto, que como eu já disse anteriormente, a maioria das plantas tropicais eu faço o replantio tudo com a desfolha. A desfolha promove nascer folhas mais fortes, a multiplicação dos galhos, que a gente chama de ramificação de galhos, e a redução do tamanho das folhas com o tempo.
E eu desfolho e deixo rebrotar direto ao sol, nada de sombra. Porque brotando direto ao sol, já nasce de um tamanho diminuto e bem fortalecida a folhagem. E jabuticaba, pitanga, cereja do Rio Grande, caliandra, acerola, citros no geral, ficus, todas essas espécies eu faço replantio com desfolha. Então dá para ver, em menos de 10 dias, o resultado da desfolha. Aqui é a jabuticaba 2 semanas após o replantio, né? A desfolha e o replantio. E ela vai encher mais ainda, tá cheia de brotação. No início do verão eu acho uma época muito boa para fazer a desfolha e replantio de jabuticaba. A minha região é região quente e ela volta muito rápido. Dá para ver como que ficou esplêndido, né? Esse bonsai de jabuticaba.